Olá! Hoje eu quero trazer algumas ideias interessantes desse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Livro este que eu tenho usado bastante nos meus posts, porque eu considero que ele traz boas recomendações para melhorar as nossas vidas. E hoje nós vamos falar do hábito da proatividade. O hábito da proatividade é o número 1 a ser tratado aqui nesse livro. Ser proativo. Esse é um hábito que sustenta todos os outros, porque coloca a responsabilidade das nossas vidas nas nossas mãos. Parece óbvio, mas a verdade é que no dia a dia a gente escorrega. Culpa o clima, o chefe, o algoritmo, a família, a economia, a falta de tempo, tudo é culpado. Então hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, que é a seguinte: entre o estímulo e a resposta sempre existe um espaço. E nesse espaço é que mora a liberdade de escolher. Quando nós temos essa consciência, nós podemos agir de uma forma a trazer melhores resultados. Então, o que é ser proativo de verdade? Proatividade não é ser agitado, barulhento, fazedor de tudo. Proatividade é assumir responsabilidade. É escolher a partir dos valores que são os nossos norteadores, e não a partir de impulsos, humores, comportamento dos outros, influências do grupo. Quando eu digo assumir responsabilidade, eu não estou falando de se culpar por tudo. Eu estou falando de uma postura de maturidade. O que eu posso fazer agora, que está de acordo com os meus princípios? Para entender isso, que é tão humano, vamos pensar, nós temos dons que os animais não têm. Autoconsciência, imaginação, consciência moral, vontade. E esses dons, através deles, nós conseguimos observar, imaginar alternativas, distinguir o certo do errado, escolher de acordo com os nossos valores. E é isso que nos permite dizer, eu escolho. Então, reforçando, entre o que acontece conosco e o que nós fazemos com isso, existe um espaço, e esse espaço é treinável. Nós podemos passar a agir de forma diferente nesse espaço. Agora vamos falar um pouco de uma história que tem uma relação com isso que nós estamos conversando. É a história do Viktor Frankl. Ele foi prisioneiro em campos de concentração nazistas, perdeu a família, sofreu o inimaginável, e ali, nu, sozinho, ele percebeu algo que ninguém podia tirar dele: a liberdade de escolher a própria atitude. Os guardas tinham poder sobre o ambiente, mas Frankl tinha o poder sobre si mesmo. Ele usou a imaginação e a vontade para manter a dignidade, ajudar os outros presos e recuperar o sentido da sua vida. Por que essa história faz tanto sentido? Porque ela escancara a verdade. Podem controlar as circunstâncias, mas não podem obrigar você ou a mim a trairmos os nossos valores. A proatividade nasce exatamente aqui. Só para reforçar, num campo de concentração, sob grande pressão, ainda assim ele foi capaz de escolher a atitude que ia ter perante aquela circunstância. E nós, que não passamos ou não estamos passando por algo nem de longe semelhante, também temos, muito mais ainda, a possibilidade de escolher a nossa atitude perante as coisas que nos ocorrem. Agora, uma coisa interessante: a linguagem revela o nosso paradigma. Um teste rápido. Presta atenção nas frases que você fala e que você ouve por aí. Eu não posso. Eu tenho que. Fulano me deixa louco. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse apoio, parari, pororó. Isso é linguagem reativa. É como se a gente entregasse o volante da vida para fora. Agora ouve como quem é proativo fala. Quais alternativas nós temos? Eu escolho. Eu prefiro. Eu vou me preparar melhor para apresentar essa ideia. Percebe a diferença?
A primeira pessoa tem uma linguagem que transfere poder ao outro e às circunstâncias. E a segunda assume o poder. Não é papo motivacional vazio, é treino de atenção e escolhas, realmente. Preste atenção na sua linguagem daqui para frente. Agora vamos falar de 2 círculos que mudam tudo. Imagine 2 círculos. O maior é o círculo das preocupações. A economia, a política, as possíveis guerras, o algoritmo, ou o humor alheio, o trânsito, a chuva. Dentro dele existe o círculo menor, que é o círculo de influência. Aquilo que você pode de fato. Você pode fazer agora. Sua disciplina, sua fala, seu preparo, seus hábitos, seu exemplo, sua atitude. Pessoas reativas gastam energia no círculo de preocupações. Reclamam, apontam os dedos, dizem um dia quando tal coisa mudar. Pessoas proativas investem no círculo de influência. Resultado: o círculo de influência cresce. Você passa a ser consultado, passa a ser referência, passa a ter mais impacto. Isso é um ótimo efeito dominó. No trabalho, por exemplo, em vez de dizer ninguém me ouve, você prepara uma apresentação clara, antecipa objeções, dá 2 opções de possibilidades A e B e pede 10 minutos na pauta. Na família, em vez de meu filho não ajuda, você ensina, dá modelos simples, com paciência, define combinados claros, acompanha com constância, sem escândalo, sem ironia, sem desistir na primeira semana, afinal, todos nós temos as mesmas dificuldades, tanto adultos quanto crianças. Nós também temos dificuldade de interromper comportamentos, assim como os nossos filhos. Ou deixamos de fazer determinadas coisas, assim como nossos filhos. Então, precisamos ter essa atitude. Agora vamos ver 3 tipos de problema e 3 posturas. Tudo que você enfrenta cai em uma dessas categorias. Controle direto, que depende do seu comportamento, e aqui você muda hábitos. Quando depende de você, você pode mudar hábitos. Controle indireto, que envolve o comportamento dos outros. Aqui você muda o seu método de influência. Mais exemplo, mais escuta, mais clareza, mais consequência natural, menos sermão nervoso. Sem controle. Nesse caso, não dá para mudar. Não dá para mudar o passado, certas circunstâncias. Aqui você muda a sua atitude e inclui serenidade, aceitação, foco no que ainda pode ser feito. Então, essa simples classificação tira a gente da paralisia. Parou de sofrer por aquilo que você não controla? Sobra energia para fazer o que dá para fazer hoje. Vamos prestar atenção? Agora, quanto ao ter e ao ser. O reativo vive dizendo: quando eu tiver tempo, quando eu tiver um chefe melhor, quando eu tiver dinheiro. O proativo pergunta: quem eu posso ser hoje? O que dá para fazer? Posso ser mais paciente, mais diligente, mais organizado, mais claro, mais generoso. Quando você muda quem é, você muda o que acontece. É o movimento de dentro para fora. Agora uma história bíblica. Você deve ter ouvido falar em José do Egito. Ele foi vendido como escravo. Motivos para amargura não faltavam. Mas ele escolheu ser íntegro, competente, fiel no pouco. Foi crescendo, mesmo injustiçado, manteve o caráter. Sabe o que aconteceu no final? No tempo certo, ele subiu ao topo. Antes de ter posição, ele escolheu ser um homem de alta posição moral. Isso é uma escolha com consequências muito frutíferas. Escolher ser uma pessoa de caráter. A outra ponta da vara, escolhas e consequências. Vamos falar disso. Tem um detalhe importante: nós somos livres para escolher as nossas ações, mas não podemos escolher as consequências. Se eu fujo da verdade, a consequência natural é corroer a confiança dos outros e a minha própria. Se eu traio meus valores, eu pago por dentro
eu carrego essa mácula. Isso não é moralismo, é realidade. Por isso, a proatividade não é faço o que quero e depois conserto com jeitinho. Proatividade é disciplina moral. Eu ajo conforme meus valores, bons valores, agora, porque eu sei que a vida cobra o preço. E quando eu erro, que nós vamos errar sempre, faz parte da nossa natureza. A atitude proativa é reconheço, corrijo e aprendo. Sem justificativas, sem floreios, caiu, levanta, começa de novo, faz da melhor maneira possível e de modo correto. Agora vamos falar de um tópico bem interessante, promessas pequenas, caráter grande. No coração do círculo de influência está uma força silenciosa. Fazer e cumprir compromissos. É aquela coisa da palavra ter valor. Não precisa começar com algo gigante. Comece com pequenas promessas diárias. Por exemplo, vou ler 10 minutos por dia. Vou dormir 30 minutos mais cedo. Vou responder com calma ao primeiro conflito do dia. Vou organizar a mesa antes de sair. São coisinhas pequenas, mas quando você cumpre as coisas pequenas, você vai construindo a sua autoconfiança para coisas maiores. E a autoconfiança aqui não é eu me acho, é eu confio que eu cumpro o que eu falo. E isso é importante para nós mesmos e para aqueles com os quais nós convivemos. Agora, já nos encaminhando para o final do nosso vídeo, vamos falar de como treinar a proatividade no cotidiano, no dia a dia. São 3 exercícios simples que vão ajudar nisso. O exercício 1 é a vigília da linguagem. Passe um dia vigiando as suas frases. Cada não posso, troque por o que posso fazer. Cada tenho que, troque por eu escolho tal coisa. Parece detalhe, mas reorganiza o cérebro para a responsabilidade, dá um sentimento de poder. Exercício 2, planejamento por círculos. Pegue uma situação que te irrita. Faça 2 colunas, preocupações, fora do meu controle, e influência, ações possíveis. Elimine o desabafo inútil. Escolha uma ação concreta que caiba na coluna influência e faça hoje o que é possível fazer. Exercício 3, compromisso pequeno. Assuma um compromisso pequenininho que você consiga aferir, um compromisso modesto que você possa acompanhar se está fazendo ou não. Todo dia, por exemplo, no almoço, em seguida ao almoço, eu leio 5 páginas de um livro. Ou vou me programar para acordar 15 minutos mais cedo e fazer uma meditação, ou uma oração, ou alguns exercícios físicos. As vitórias pequenas vão fortalecer a sua proatividade. Exemplos que ancoram, para você sempre se lembrar: Frankl, a liberdade interior em meio ao caos; Gandhi, a influência crescendo de dentro para fora, com coerência, sem cargo, sem grito; vida familiar, nem autoritarismo, nem permissividade. Use exemplos seus, né, de comportamento, combinados e constância. Trabalho, troque, ninguém me valoriza por vou me tornar indispensável em algo útil e visível. Relatórios claros, soluções simples, prazos cumpridos, espírito de serviço. Bom, finalizando agora então, vamos falar de um aspecto interessante que seria realmente praticar a proatividade. Então eu proponho que durante 30 dias você foque apenas no seu círculo de influência. Deixe o círculo de preocupações de lado. Em cada conflito, escolha uma resposta alinhada com seus valores. Em cada crítica, pergunte primeiro: o que eu posso melhorar? Em cada tropeço, reconheça, corrija, aprenda o mais rápido possível. Em cada manhã, renove um compromisso pequeno. Faça, cumpra. Anote o que acontecer. Com o tempo você vai perceber algo curioso.
O ambiente não mudou tanto, mas você mudou. E por causa disso, o seu ambiente começa a responder diferente. E as pessoas que te cercam começam a te perceber de modo diferente. Há liberdade entre estímulo e resposta. Guarde essa frase no coração. É possível agir entre o estímulo e a resposta, escolher o que fazer. Nós escolhemos nesse espaço. Nesse espaço mora a nossa liberdade. E é nesse espaço que o nosso caráter se manifesta. Ser proativo é habitar nesse espaço, dia após dia, com escolhas alinhadas aos nossos valores mais altos, verdade, responsabilidade, coragem, caridade. Então são essas as mensagens desse capítulo fantástico desse livro, né? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu vou deixar o link do livro abaixo na minha descrição, caso alguém queira comprar o livro, já está lá. Quero deixar aqui também um convite para aqueles que aqui estão e que gostam de assuntos relacionados à leitura, estudos, para que conheçam o meu e-book, a descrição também está, o link dele também está na descrição, sobre microhábito de leitura. É uma proposta, um estudo que eu fiz, no sentido de ajudar as pessoas a terem esse hábito em suas vidas, ainda que seja apenas por 10 minutos. Porque a leitura, no meu ponto de vista, é a melhor forma de trabalhar o nosso cérebro, desenvolver o nosso cérebro, a nossa inteligência e alimentar o nosso espírito. Se você concorda comigo, dê uma olhadinha ali no e-book. E eu agradeço a companhia de todos e a presença. Um abraço.